Fala, meu povo! Acho que vocês essa semana tá achando estranho, né? Deu quarta, deu quinta, nada de agenda. Pois é, estamos aqui gravando às pressas, mas para não deixar o mês de março se acabar sem ter mais uma mulher foda que tem uma história massa para vocês, conseguimos. Ela tá aqui, tem uma história do caralho. Meu irmão, é designer de eventos, é empresária, é tudo que você imaginar. É mesmo com bombril, é multiuso, é multifunção, desenrola de tudo um pouco, meu velho. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, aquelas coisas todas. Qualquer coisa, pelo menos a curtidinha você deixa aí, já vai ajudando o canal, tá massa? Como eu sei que ela tá apressada, como eu sei que ela tem hora, meu amigo, e para arrumar esse negócio aqui, essa vaga na agenda dela hoje, eu tive que usar artifícios únicos, tive que usar todos os créditos, as moedinhas que eu coletei com ela desde 2019, quando eu conheci ela. Pronto, eu tive que gastar tudo hoje. Tô aqui com Georgia Lima, mentora, coach, empresária, designer de eventos e a principal organizadora do TEDx João Pessoa. Eu falei muito, mas eu quero que você se apresente. Oh, coisa boa estar aqui. E realmente foi por causa da gratidão do que fizemos lá atrás, em 2019, que eu consegui alterar um pouquinho minha agenda para estar aqui hoje. Não vou nem almoçar, é só porque a gente tá na amizade. Fazer de conta que a gente é fitness, né? Não é não? Mas eu agradeço pela apresentação. E eu digo que eu tô como aprendiz ainda tem tanta coisa para fazer, mas essas são algumas das responsabilidades e missões que eu tenho na vida até hoje, né? E ainda espero fazer mais. Na verdade, fazer um meia-culpa público falando com você, porque um pouquinho antes eu tava dizendo, rapaz, a gente tentou fulano, ciclano, beltrano, não sei quem. Aí tu deve ter olhado assim, fila da puta, eu fiquei por último, a última opção fui eu. Mas o pior não é nada. Quando eu realmente caí em mim, que eu disse assim, depois que eu tentei com Priscila, que ela não tinha tempo, ela não tinha como estar hoje aqui, a agenda dela estava muito complicada. Aliás, amigona minha, Pri, uma pessoa maravilhosa. E eu fiquei naquela, a Priscila tá no grupo de Georgia, tem que ser Georgia. A ideia desse mês, né, é fazer a alusão ao mês da mulher. E você, assim, não que eu não tivesse pensado, mas eu estava pensando em trazer uma galera para cá que talvez desse um viés bem diferente, mas eu acho que acabou caindo como uma luva, mesmo que de forma desencontrada, mas acabou caindo como uma luva, sabe, Gel? Porque, gente, vocês não têm noção, a quantidade de mulheres que eu conheci que são pessoas que são independentes, né? E a ideia do mês era justamente mostrar para as pessoas, fazer essa desconstrução social, de que a mulher ela é capaz de ser um ser vivo operante e efetivo sozinho, sem ter a necessidade de um homem ou de um parceiro que seja a pessoa que esteja fazendo uma manutenção de vida para ela ou alguma coisa do tipo, que ela é capaz de andar com suas próprias pernas. E aí, quando a gente vê isso, a gente passeia um pouco pela história do que foi o mês, né? Sim. Ali no início a gente trouxe Capitã Rebeca, que é policial militar. No segundo momento a gente trouxe Kátia, que é pastora, é advogada, é empresária e foi basicamente quem tomou a frente dos negócios de camarão do esposo dela. E é quem toca hoje, assim, de uma forma muito massa. Aí, no terceiro momento, a gente traz, que foi quem veio semana passada, né? Que foi Letícia. Letícia é jornalista. Letícia, além de jornalista, é jornalista preta. Então, tem todo aquele lance da desconstrução social pesada. E Letícia,
Ela é uma menina que tem 26 anos, mas que já tem 15, se eu não me engano, de experiência, ou são 11 ou são 15 anos, é um negócio assim, de experiência no mercado da comunicação na Paraíba. Então, Nossa. desde muito nova, ela começou a produzir, a trabalhar e a fazer e a estar presente nas produções daqui da cidade. E aí, algumas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer ela agora, porque ela está dando mais a cara numa TV, digamos assim, mais consumida, né? Que é a TV Correio. E aí chega você para fechar esse mês, e eu digo que cai como uma luva, porque a quantidade de pessoas, a quantidade de mulheres que você influencia e que eu conheci, que eram influenciadas por você, sempre nessa perspectiva do eu posso, eu tenho como ser mais, de ser incentivada. Eu acho que o TEDx ali é uma coisa muito massa, mas que engloba muito, mas eu acho que o primeiro evento que a gente fez junto foi um evento que você fazia voltado exclusivamente para mulheres. Mulheres que mudam, isso mesmo. Foi um dos eventos que eu fiz na pauta voltada para mulheres. Não só para mulheres falarem, mas que as pautas sejam femininas. Não necessariamente feministas, mas sim femininas, acima de tudo. Porque eu acredito que a gente tem que andar de mãos dadas. Então, essa dissociação de barreira, de quebra, eu não sou muito dessa linha. Eu gosto de agregar. Então, mas é urgente a causa feminina e feminista, acima de tudo. E todo mundo tem que ser inclusive os homens, né? Então, mesmo que... Até porque isso vai favorecer os homens. Às vezes a gente não enxerga, mas os homens carregam uma carga muito grande justamente por termos uma sociedade machista. Então, o homem não pode chorar, o homem não pode mostrar fracasso, o homem não pode ser sensível e por aí vai. E temos diversos homens que são assim e deixam de ser por uma capa para corresponder às necessidades da sociedade. Então, termos uma sociedade inclusiva, onde, inclusive aqui na Paraíba e até no Brasil, somos maioria mulheres. Então, a gente precisa olhar para isso de diversos pontos de vista, não só do ponto de vista da causa social, mas também do ponto de vista até econômico. As mulheres hoje produzem, hoje não, já tem uma luta e um desenvolvimento há anos, mas a gente já tem aí uma participação imensa no PIB brasileiro e cada vez mais isso tem que ser mostrado, pleiteado e também apoiado, acima de tudo. E as mulheres precisam antes se apoiar, porque às vezes a própria mulher acaba prejudicando a outra no sentido de não ter sororidade, que é essa ajuda mútua, né? Esse incentivo, essa parceria, acima de tudo. Eu acredito muito que relações ganha-ganha, onde a gente dá as mãos, a gente constrói uma sociedade bem melhor. E dentro dessas parcerias que você vai firmando dentro aqui na Paraíba e em tantos outros lugares, além de TEDx, além de Mulheres que Mudam, surgem tantos outros projetos, inclusive projetos empresariais. Se eu não me engano, tu tá com a loja do The Coffee, né? A loja The Coffee, que é uma proposta bem diferente, principalmente para o local onde tá. Eu acho que é bem ousado. É desafiando padrões, né? E eu acho que o Louca também. Não, o Louca, muita gente acha que eu sou sócia do Louca, mas eu sou sócia do The Coffee com Giovana, que é a empresária à frente, a única empresária à frente do Louca. Então eu não sou sócia do Louca, mas eu adoro o bar, o gastropub melhor da cidade, na minha opinião. É maravilhoso. Então, eu vivo lá. Então, faço reuniões lá, vou comer lá, tomo meu vinhozinho que eu adoro lá também. Então, a gente é sócio junto com o Roberto também lá no The Coffee. Entendi. E é massa porque esse ecossistema feminino, ele vai... ele se retroalimenta, né? Isso. É uma que tem uma coisa que vai você... Pô, vem aqui que eu tava pensando nisso aqui. Eu quero o teu conhecimento para tu me ajudar a crescer nisso aqui. É exatamente isso. Eu adoro, porque... A gente, como eu falei agora há pouco, a gente tem que unir forças e isso ficou muito claro para mim durante a pandemia. Talvez você não saiba disso, não sei se você acompanhou na época, mas uma virada de chave assim, que eu tive na pandemia foi que, obviamente, muita gente se prejudicou economicamente e tudo mais, porque ficou sem poder ir para os lugares fisicamente. E eu ficava pensando, poxa, como é que eu vou fazer a oratória à distância, né? Que esse é meu principal trabalho. Aliás, eu sou empresária do ramo de comunicação também. Eu tenho uma empresa onde eu dou aulas de soft skills, mentorias, aulas, palestras. Eu tenho uma agência de palestrantes agora, a nível nacional e internacional, até pegando alguns trabalhos para fora do país. E aí, com isso, durante a pandemia, eu pensei, putz, e agora? Como é que eu vou dar aula de oratória à distância?
E aí eu reformulei o meu trabalho muito rápido e já preparei tudo isso para conseguir, através de videoconferência e tudo mais, alcançar essas pessoas que estavam longe daqui, principalmente. E aí, no meio disso, eu falo uma coisa que é interessante, assim, que quando a gente vai se preparando, a sorte vai chegando pra gente cada vez mais, né? A gente tem que preparar o campo. É que nem uma semente que vai dar bons frutos. Como é que você vai preparar uma árvore frutuosa se você não prepara antes o solo? E planta e coloca a semente e vai regando aos poucos, com paciência e com constância. Então, a natureza nos ensina o tempo inteiro, nessa simplicidade que é de um agricultor. Inclusive, meu avô foi agricultor e, enfim, passou muitas dificuldades e me ensinou muito com essa simplicidade da vida. E aí eu levei isso para a oratória. Então, preparei meu terreno, mas eu estava, não vou romantizar, eu estava desesperada, financeiramente falando. Então, fiquei bem mal, assim, ainda bem que eu tinha uma reserva, ainda bem que Priscila me ensinou, inclusive, Priscila das finanças, ela me ensinou muito sobre isso. Então eu já tinha ali um dinheirinho guardado que poderia me sustentar por um bom tempo. Porém, é óbvio que a gente não gosta de ficar parado. Eu que adoro trabalhar, então até por questões de saúde mental. E aí o que é que eu fiz? Eu fiquei plantando as sementes, e aí aguardando uma possível proposta, etc. E aí surgiu, de fato, uma que na realidade foi como aqui. Uma pessoa me chamou para fazer uma videoconferência, e aí um cara que eu admiro muito, que é o Augusto, lá de São Paulo, ele tem um projeto que é o Grupo Anga, fantástico, assim, maravilhoso, e aí ele me chamou para fazer uma participação para os jovens que poderiam vir até a ser Forbes Under 30. Aí eu ia falar sobre justamente oratória e soft skills. E lá tinha uma pessoa chamada Jennifer Coutinho. E a Jennifer, a gente já se conhecia de muitos anos atrás, que ela veio aqui pela AB Startups, ela veio fazer um trabalho com a AB Startups, na época ela trabalhava lá, e eu gostei do jeito dela, ela estava à frente de uma das equipes lá de desenvolvimento de startups. E eu fiz, essa menina é boa, viu? Fiquei com isso na cabeça. Depois de um tempo, a gente foi chamada para fazer como é que chama aquilo? Da Techstars. Era um tipo de hackathon para novos empreendedores na área de startups, né? E aí a gente foi avaliador. Startup Weekend, lembrei agora. A gente foi avaliadora do Startup Weekend lá em Rondônia. E aí eu me aproximei um pouquinho mais dela. Então, quando ela me viu, durante a pandemia, anos depois, nesse grupo dos jovens promissores que o Augusto liderava, ela lembrou de mim. Então, por isso que é importante a gente estar presente. Quando você me convidou hoje, eu disse um sim logo, não foi? Eu fiz, vou fazer só minha agenda, mas eu quero. Porque isso faz com que a gente dissemine nossa ideia, dissemine nosso negócio, ajude outras pessoas. E quando a gente cria relacionamento, como é o nosso, a gente é lembrado. E tem um lance também de, tipo assim, é uma conversa que não tem pauta. Então, você não sabe o que vai sair dali. Perfeito. E aí, quando você menos espera, você acaba soltando alguma coisa que vai servir para você, sei lá, gerar um insight que vai mudar a vida de outra pessoa. É isso, perfeito. Dentro de uma rede social, chamando a atenção com um corte de um vídeo, por exemplo. É isso. Então, assim, a gente às vezes não sabe a dimensão do poder das palavras. Isso até é independente de religião, mas isso é bíblico. As palavras têm muito poder de transformação, para o bem e para o mal. E aí eu topei, falei lá, e a Jennifer, algum tempo depois, cerca de um mês depois, chega para mim e faz, Georgia, 8.3 ou foi 8.5, mas 8 ponto alguma coisa, milhões de mulheres foram demitidas na pandemia. E a gente precisa fazer alguma coisa. E eu lembrei de você. Você quer conversar comigo sobre isso? Eu tô com um projeto aqui, com ideia, na verdade não era nem projeto em si, era uma ideia. Aí eu, na hora, topo, conversamos. Em resumo, ela escolheu 4 mulheres, eu fui uma delas, eu era a única nordestina nesse grupo, as meninas, a maioria de Minas Gerais, e a Jennifer liderando dos Estados Unidos, que ela tinha ido estudar inglês lá, só estudar inglês, e ela teve essa ideia para melhorar a vida dessas mulheres. Por quê? Muitas foram demitidas por falta de soft skills, e muitas não conseguiam ingressar no sistema de trabalho mesmo, porque não tinham soft skills. E aí, só para esclarecer a diferença entre hard skills e soft skills, para ficar bem claro, e até usar termos mais simples. Então, hard skills são as habilidades técnicas. Por exemplo, o Zhang, um excelente filmmaker ou videomaker, mas se ele não sabe negociar com o cliente, não sabe conversar, não sabe ter criatividade, ele vai conseguir se desenvolver e ser destaque? Não vai. Então, isso é soft skills. Então, a habilidade técnica é hard skill e a habilidade que é interpessoal, de relacionamento, de comunicação, é a soft skills, que eu sou especialista. Então, eu já havia deixado minha carreira jurídica para trás, né? Porque eu sou advogada, fiz mestrado na área, mas eu já não trabalhava com isso. Eu já estava super focada em desenvolver meu negócio de soft skills e comunicação. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz, vamos conversar.
E aí a gente fechou da seguinte forma, eram mentorias mensais durante um mês, a gente selecionava mulheres para a gente dar mentoria de comunicação, de carreira, de LinkedIn e de autoconhecimento. É o quarteto fantástico, né? Então, quando as mulheres passam por essas etapas, elas se sentem invencíveis depois disso, porque a gente pegava, Zang, até doutoras em suas áreas que nunca tinham tido o primeiro emprego. Então, a mulher com capacidade técnica fenomenal, mas era insegura, gaguejava nas entrevistas, não sabia o que falar. Então, a gente começou a formar essas mulheres. Hoje, o negócio cresceu muito, já tem 3 anos em média, recebeu investimento de mais de 1,5 milhão. Então, assim, já foi para a Bossa Invest, um monte de coisa aconteceu, mas tudo foi muito duro no início. A gente trabalhava de forma voluntária, por quase um ano, de forma voluntária. As outras meninas, a especialista do LinkedIn, ela é fantástica, Ana Clara Paiva. As outras também, a Josi, a Amandinha Graciano, também uma mulher preta, que já traz a inclusão também, e ela top voice do LinkedIn, uma pessoa assim, fenomenal, já fez TEDx e tudo mais. A Josi também, especialista, 15 anos de carreira em autoconhecimento. Então, a gente fez um quarteto fantástico, e a Jennifer, que é sensacional também, liderando tudo isso. Então, a gente colocou muitas mulheres em vagas de emprego, inúmeras. Hoje eu até já não sei qual o número que estamos, porque avançou muito, porque as grandes empresas começaram a nos procurar. Então, tivemos clientes como Heineken, como Coca-Cola, como grandes empresas de tecnologia, e fizemos programas de inclusão para pessoas pretas, para LGBT, transexuais. Então, assim, foi um movimento tão bonito que virou empresa. A Jennifer, que nunca pensou em empreender, que sempre foi uma pessoa que queria crescer como executiva de carreira, ela começou a empreender e foi uma batalha grande para conseguir investimento, por ser mulher. Isso aí eu tenho que pontuar. Por ser mulher, a gente tem que se provar o tempo inteiro. Então, existem dados que mostram, inclusive, que um homem, tendo assim, vamos supor que tem 5 itens para você entrar numa empresa. O homem tem 3 e se candidata para aquela vaga. A mulher pode ter 8 e não se candidata, porque ainda não se acha o suficiente. Então, a gente precisa também discutir sobre isso. É engraçado porque, ao longo do mês, essa foi a frase que eu mais escutei nessa mesa. A gente precisa se provar. Assim, pra mim é uma tristeza, sabe? Sim. Por eu não concordar muito com políticas de esquerda, ter minhas divergências ideológicas, tudo, até certo ponto, ver as pautas, ou isso e aquilo outro, com um olhar de desconfiança e tal, tem muita gente que me toma por intolerante, por fascista, machista, aquela coisa toda que a gente sabe que infelizmente caiu em desuso as palavras para simplesmente tentar ofender a outra pessoa, dizendo que ela está de um outro lado, sendo que não existe lado. Sim. Onde a coisa é uma roda e todo mundo está tomando nessa roda, essa é a verdade. Aí eu venho para os exemplos de casa, sabe? Minha avó é realmente baluarte, tá entendendo? Sim, sim. Foi quem, desde sempre, gerenciou a família. Olha só. A gente tinha a presença masculina do meu avô, a gente tinha a figura masculina dele como sendo aquela figura do homem presente, do homem provedor, do homem cuidadoso, do homem protetor. Mas, por outro lado, a parte da educação, do cuidado, do carinho, que era muito da mulher, se misturava muito com vovó, na hora dela, por exemplo, ser a pessoa que tomava a frente para decidir os investimentos financeiros que seriam feitos no negócio dos dois. Olha, interessante isso aí. Tem um caso muito engraçado que se fala, que ela contou para mim esses dias, eu acho que eu contei aqui também no episódio passado, que tipo assim, ela viajou para resolver um negócio, era ela quem viajava para fazer as compras da loja que eles tinham. Então ela viajou para fazer essas compras e nesse intervalo da ida e da volta, na viagem dela, meu avô negociou uma das nossas casas. Sim. E tava tudo certo, tudo apalavrado. E naquele tempo era no fio do bigode mesmo, era na palavra. Tá entendendo? E minha avó, quando voltou, não, por conta de uma dívida que a gente tinha no tempo, minha avó olhou e disse, não, tá ficando doida? Pois você vai, porque naquele tempo também tinha isso, de você ter tantos dias, tanto tempo para poder voltar atrás de algo que você tinha negociado e tal.
para desfazer o negócio. Então, vamos dizer, era como se ela tivesse viajado numa quinta-feira, passou o final de semana, ele negociou ali no final de semana, na segunda ele tinha que dar a resposta final. E aí, quando ela volta no final da semana, que ela diz não, aí diz só assim, vou lhe dar a oportunidade de você não se passar pelo homem que a mulher vai lá e desfaz os negócios. Meu Deus. Porque eu não aceito que a gente perca essa casa, por conta disso aqui, a gente consegue trabalhar. Então, até quando o vovô realmente começou a adoecer, perder as forças, não conseguia mais fazer o trabalho dele, tudo. Foi ela quem aprendeu a fazer o trabalho dele. Olha só. Era ela quem tomava conta dele de manhã, de tarde, de noite. E foi aquele suporte dele até o dia que ele faleceu. Teve sim a ajuda dos filhos, da gente como neto e tal, mas ela foi protagonista, né? Protagonista nessa história. Sim. E se hoje a empresa, e aí eu sempre digo, se hoje a Zang Filmes existe, se a empresa existe, se existe um modelo de negócio, se existe até mesmo um podcast, qualquer coisa, é por conta dela, que sempre está por trás dizendo, vá por aqui, vá por ali. Tá entendendo? É importante você reconhecer isso, né? Porque para além das ações afirmativas de gênero, de inclusão, etc., é a gente no dia a dia reconhecer, citar, como você trouxe aqui, porque muita gente acha que faz sozinho, mas existe uma predestinação ali, então preparo que houve para você ter o que você tem hoje. E eu sempre reconheço, assim, eu fui o cara que as figuras masculinas que eu tinha dentro de casa eram meu avô e o meu tio. Meu tio saiu muito cedo porque formou a família dele. E meu avô existia a questão do respeito e da admiração de ser aquele cara que não baixava a cabeça e independente do que fosse, ele trabalhava. Perfeito, isso aí é muito importante. Entendendo? Então, ele foi essa figura que eu tive do meu avô. É tanto que quando ele começou a enfraquecer tudo, quando vi ele no hospital, na situação que estava, eu disse, não, putz, não é a figura que eu tenho, sim, não é a imagem que eu quero, tá ligado? A imagem que eu tenho do meu avô é outra. E as coisas só funcionam como funcionam, e sempre funcionaram como funcionaram. Principalmente na nossa família, por conta da nossa avó. Caio tá aqui como diretor de corte. Caio é meu primo. Ah, legal. Então, se tá do jeito que tá, é porque teve uma base da nossa avó. A minha mãe mesmo, que sempre foi aquela mãe, aquela típica mãe solteira que deixa de fazer por si para fazer pelo filho. Se dedica, né? E mais recentemente, assim, nesse meu retorno a João Pessoa, a minha tia, que foi a pessoa que basicamente deu um help, assim, realmente uma ajuda grande para ter um suporte logístico para a empresa. Tá entendendo? Quando não tinha carro, era ela quem fazia o transporte da gente, deslocamento da gente. Isso sem cobrar nada. Às vezes era uma contribuição com a gasolina e tal, e saiu de menos. Então, isso é existe uma coisa que, pelo menos pra gente, é uma vantagem, ou é um pé na frente na hora de correr, é um passo na frente dos demais, é que a gente tem esse suporte, e principalmente esse suporte vem de mulheres. De mulheres, exato. Então, é importantíssimo você ter dito isso, porque a família é a célula maior da sociedade, né? Então, tudo, se você for procurar, são duas questões. Família e educação. E a educação começa em casa. Então, os valores, os princípios, tudo começa da base. E reconhecer isso é fundamental. E aí, eu me lembro de uma coisa que já vem sido trabalhada na sociedade, que dizem muito que o futuro é feminino. Mas por que o futuro é feminino? Que tem esse nome aí. Porque a mulher tem a sensibilidade, né? Carrega a sensibilidade e carrega esse olhar mais de conjunto, de comunidade. Normalmente o homem, não são todos, claro, mas normalmente o homem ele tem muito essa ganância do poder por si só, de passar na frente de outras pessoas, e não tem tanto esse olhar mais sensível. Então, não que o futuro seja composto só por mulheres, mas que até os homens tenham esse olhar feminino, que todo mundo compõe o lado masculino e o feminino, tanto mulheres quanto homens. E eu acho que se
todas as pessoas, os homens empresários, do modo geral, se eles fossem inteligentes, obviamente que existem os que têm a sua sensibilidade própria, os que são muito diferenciados e tal, mas na sua grande maioria a figura masculina no ambiente de negócio é essa que você está pintando. Exatamente, é poder por si só. A mulher, ela é mais calada, ela escuta mais e ela pensa mais antes de fazer as coisas. Perfeito. Então, eu digo, se numa área, num setor comercial, no setor administrativo, se o cara for inteligente, ele deixa de ser o dono para ser um diretor executivo e ele contrata uma CEO. É isso, perfeito, que é a estrategista também. Então a mulher é muito boa nisso, em ter esse olhar de observação também. E aí isso é uma pauta que, inclusive, eu acredito muito que tem que ser levantada em todos os ambientes. Por exemplo, agora citando a questão do meu negócio do TEDx, né, que é um evento, assim, na verdade o TEDx não é só um evento, é uma conferência mundial onde é sem fins lucrativos, mas onde a pluralidade importa muito. Aí agora há pouco você falou de questões políticas, né? Então no nosso evento, por exemplo, e na nossa própria equipe, eu quero que tenha pessoas do lado A, pessoas do lado B, pessoas do lado neutro, eu quero que tenha diversidade. Tanto de opinião política, de sexualidade, de idade, gênero, tudo. Então, isso é uma partícula da sociedade. Então, como é que eu vou fazer uma conferência onde só tem pessoas do lado A ou do lado B? Então, nos meus eventos tem que ter, no mínimo, metade mulher, tem que ter pessoa preta, tem que ter LGBT, mas tem que ter também o conservador, tem que ter o liberalista e por aí vai. Então, isso faz com que a gente evite essa divisão que existe no Brasil hoje. Certo? Em todos os sentidos, não é só político não, a gente vive uma grande divisão. Então, enquanto a gente não abre espaços para essas discussões, não vai mudar, vai piorar. Então, isso tem que começar dentro do nosso próprio trabalho. E é louvável, entendeu? isso, porque eu vejo muito assim, é uma coisa que você falou, a educação vem de casa. E às vezes a gente está numa casa onde não há diversidade. Exato. Então, onde se não há diversidade, a probabilidade é que essa pessoa, quando ela saia na rua, ela não vá se dar bem com o que for diverso, com o que for diferente daquilo que ele pensa ou daquilo que ele é. É porque a própria família é apenas o reflexo do que tem lá fora. Então ele chega num ambiente de trabalho, ou ele chega numa escola, onde a maior parcela da turma pensa como ele. E aí começa... Reproduz o comportamento. Eu acho que é uma função muito grande de comunidades, de um modo geral. Comunidade que eu digo, por exemplo, da igreja. Sim. Outra comunidade que eu posso dizer, uma empresa. Uhum. É responsabilidade social, né? Responsabilidade social das cabeças. Também fazer esse trabalho educativo. Beleza, é chato, velho. Cara, Dá trabalho, né? Eu tenho 30 anos barbado, esse fala da puta com 20 anos barbado, e eu tenho que ficar educando ele, ensinando a ele que... Mas pra respeitar, não sei. Mas, meu irmão, faça essa parcela de trabalho chato que devia ter sido feito em casa, porque assim, às vezes a gente não sabe qual que é a realidade daquelas pessoas que estão vindo trabalhar com a gente. Não, e aliás, está tendo uma pauta de discussão em relação a essas questões muito forte. Apesar de eu não gostar muito, às vezes eu assisto só para entender o comportamento das pessoas. No Big Brother, né? Tem uma pauta agora de raça bem forte. E aí, às vezes, tem pessoas que são racistas sem saber que estão sendo racistas por falta de educação. E a educação que eu falo da base. Então, se não teve na casa, pelo menos na empresa, vamos ver se a gente faz isso, ou através de eventos e por aí vai. Apenas para conversar, dialogar. Eu sou muito a favor do diálogo. Divisão nunca, exclusão nunca, mas sim dialogar. Através do diálogo e das discussões, a gente avança, eleva o nível intelectual da sociedade como um todo, e todos se beneficiam de fato. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Não é à toa que todos os eventos que você promove, eles têm... Beleza, eles têm um momento de centro de atenções, onde existe um palestrante ou existe uma pessoa que está trazendo uma informação e só aquela pessoa fala enquanto os outros ouvem. Mas na sua grande maioria são eventos que prezam por juntar pessoas
Pra conversar, Pra né, conversar, amigo? pra trocar ideia, Isso, tá ligado? conversar. Conversem. Se eu puder deixar aqui uma sugestão, um conselho, enfim. Através de conversas elevadas, a gente resolve tudo, sabe? Então, às vezes, as pessoas são carentes de informação, carentes de espaços onde a pessoa possa, de fato, ser ela mesma, sem julgamentos. Então, assim, até teve umas questões, assim, que dentro do próprio evento, que a gente tem 50 pessoas, né? E aí eu sempre falei isso pra eles, deixei muito claro. Eu quero aqui que seja um ambiente leve, mas que todo mundo traga a sua visão. Porque quanto mais diverso for, mais a gente vai trazer ali inovação para a sociedade. Porque imagina, um cara que é da TI conversando com um criativo. E aí vai aquela mistura boa. É tanto que nas universidades norte-americanas eu tive a oportunidade de estudar negócios 1 ano nos Estados Unidos. E a gente podia ter aula de artes e aula de ciência da computação. Aula de negócios sabe? Eu já conversei com o professor Rodrigo Salles. A gente tá com um episódio gravado com o professor Manuel. Conheço. Biologia, Biologia das Aprovações. E nesse ciclo de trabalho nos últimos meses, eu fiz trabalho com Natália, com o Rafa, com o Gustavo, enfim, alguns professores. E eu sempre deixo essa reflexão a respeito do sistema de ensino brasileiro, que eu acho uma bosta. Infelizmente, eu não vou usar a palavra, mas que bom que você já trouxe, mas é complicadíssimo. É muito assim. fraco. Pô, é muito atrasado. Escutar, como você disse, pô, eu peguei doutoras e nunca tiveram um emprego. Pô, por quê? Porque é aquilo que eu venho falando desde o episódio com o Rodrigo aqui, que infelizmente as universidades públicas, na sua grande maioria, elas não fazem o seu serviço completo. Elas entram num ciclo de criação e reprodução é terrível. De pesquisadores e professores. Eu saí da academia por isso, porque eu já estava indo para o doutorado, tinha sido chamada para fazer pesquisa na UNB pelo melhor professor que tinha na área, que eu pesquisava política migratória. Então ele era o cara à frente do OBMigra, que é um observatório fantástico de migrações, e eu decidi não entrar, de fato, porque eu não me via mais naquele ambiente. Mas tem um ponto. Eu não acho que é só a universidade. Eu acho que é na base, o primeiro ensino. Não. Primeira infância. Ali começa todo o problema. Por exemplo... A gente vê o reflexo da base no primeiro período de qualquer universidade. Exatamente. Nenhum aluno entende de metodologia. Exato. De pesquisa. Exatamente. Nenhum aluno entende... Às vezes não escreve bem, absolutamente nada de sociologia e filosofia. E se prepare, filho. Se você é estudante e vai entrar na universidade, são 3 cadeirinhas que você vai ter que pagar, viu? Metodologia, sociologia e filosofia. Independente, se você for estudar o Kengarau, você vai ter que aprender sobre sociologia e filosofia. E é fundamental saber de filosofia. Fundamental. No meu mestrado mesmo, eu penei, porque não é fácil, não. E aí, justamente porque a base não foi tão bem. E olha que eu tive acesso aos melhores colégios aqui. Imagina quem não teve. Então, assim, essa é a pauta principal. A gente pode discutir sobre o mundo inteiro, sobre tudo. Tudo vai desembocar em educação e família. Tudo. O problema da sociedade mais urgente que a gente tem hoje, não só em João Pessoa, a nível Brasil... E que já se arrasta de muito tempo. É educação. E ninguém quer investir, de fato, assim, de forma perene, porque é um investimento a longo prazo, que você só colhe os frutos em cerca de 10 anos. Então, eu digo uma coisa que é polêmica. E que, principalmente para a política, que é quem é o responsável por prover toda a educação, independente se a gente está falando de uma escola particular ou de uma universidade particular. Escolas particulares, universidades particulares, toda a rede particular de ensino, independente do grau, ela segue uma lei de diretrizes e bases que vem do governo federal. Então, se esse governo, se essa Câmara, se esse Senado, se essa galera não tem o interesse de fazer com que a sociedade evolua e aprenda, a médio, curto ou longo prazo, ferrou. E assim, eu tive essa oportunidade que eu falei, eu tive 2 oportunidades de educação fora do país, que eu tinha muita curiosidade, por gostar tanto de educação, de ler, de estudar, eu ganhei uma bolsa de estudo para ir para a Áustria. Então lá eu fui dar aulas para crianças e adolescentes, e enfim, foi um período sensacional para mim, de aprendizado mesmo, para entender como que era o sistema de ensino daquele país. Gente, a gente tá há anos-luz. Então eu falo uma coisa que é assim, você tem um filho, e o filho é péssimo em matemática, não gosta nem de ver um número. E ele é ótimo artista, ele gosta de desenhar. Assim, o cara é brilhante, desde novo ele já mostra um dom para aquilo ali. E aí o que é que os pais fazem normalmente? Vamos matricular no reforço de
Matemática. Aí começa o erro. Então, o que é que faz? Ele tenta reforçar algo que o menino detesta. Esse menino vai tornar-se um gênio na área de matemática? Não vai. Ele pode passar por média e vira o quê? Mediano ou medíocre. Ele fica na média. Já se fizessem o reforço em artes, ele podia virar um gênio. Mas se nem reforça o dom, e aí vai reforçar o que ele não é bom, vai ficar aqui, ó. E cobrar dele... E o pior não é nada, sempre... Passa por média, né? Passa por média. E o pior é que sempre se é cobrado naquilo que você não tem aptidão nenhuma. Exato. Aí é aquela coisa, tem que olhar para o que farta, não para o que falta em você. Olhe para o que farta, o que sobra, o que você já é bom. Isso é outro olhar. Eu falo isso para os meus alunos de oratória, inclusive. Porque a gente já carrega uma mochilinha. Então, você já tem umas aptidões desde criança, se você olhar para trás. Seu primo ali tinha outras, eu tinha outras. Eu era uma excelente comunicadora desde pequena e eu não sabia disso. Eu tinha uma liderança que eu até não reconhecia, que eu achava que era coisa de gente que se achava. Então, eu não queria assumir aquilo. Até que eu entendi isso e virou minha chave, quando eu percebi que, olha, eu posso olhar para o que já tenho de bom e reforçar. É que nem na oratória. Por exemplo, se eu sou uma pessoa carismática, simpática, boa ouvinte, isso é o que eu já tenho. Mas eu tenho muito vício de linguagem. Aí, se eu fico olhando só pro vício, eu não vou avançar nisso aqui. Eu tenho que ficar cada vez mais reconhecida com isso aqui para ninguém nem perceber meus vícios. Eu não quero dizer que eu não vou aprender a eliminar os vícios, que nem o estudante de matemática. Ele tem que aprender matemática, mas não esperar que esse cara vire gênio naquilo, mas sim no que ele já tem naturalidade. Então isso é uma coisa que nossa educação... Inclusive isso vem muito de casa, não é só na escola, isso é principalmente de casa. Os pais têm que observar os filhos em relação a isso. Eu sempre bato na tecla aqui, sabe? Eu acho que desde o terceiro episódio que eu falo sobre isso, eu sempre digo o seguinte: não adianta a gente brigar com aquilo que já aconteceu, brigar com o nosso passado, brigar com as nossas gerações passadas. A minha avó viveu um tempo diferente, onde a educação era diferente. O acesso era outro, né? A forma de pensar era diferente. A minha mãe viveu outro tempo. Eu vivi, e dentro desse tempo que ela viveu, com certeza tinham coisas que para ela eram inaceitáveis. Exato. Dela ser a boizinha rebelde. É isso. Tá ligado? E depois de, sei lá, 20 anos ou 30 anos, acho que foi mais ou menos isso. Mãe me teve com 17 para 18. Então vamos lá. Quando ela tinha 30, eu tinha 13. Eu tava no auge, eu tava no início da puberdade, né? Ali no início da adolescência. Uma maravilha. 13 anos. Filho satanás. Chato que só a peste. A cidade é confuseiro. Brigão na escola. Cheio de hiperatividade. Louco pra sair, pra beber, pra farrar, pra curtir, pra viver coisas que ela achava errado. Claro, claro. Mas assim, ela achava errado porque no tempo dela... Aquilo ali é terrível, né, pra ela? Assim, sair pra tomar uma, pra ir pra uma festa, pra isso, pra aquilo outro, era uma pessoa, um menino de 13 anos, uma menina de 13 anos. Não sai, pô. Exato. Então eram outros tempos. O contexto, né? Assim, eu tô falando, eu tô banalizando demais o discurso, mas a ideia que eu passo era sempre de uma ideia de pautas ideológicas do seguinte: não adianta você querer brigar com o seu avô ou com a sua avó sobre racismo ou sobre machismo, porque eles viveram outro tempo. Você tem que brigar, por exemplo, com quem está próximo de você. Eu tenho que brigar com você, porque você não reproduziu o comportamento. E o caminho, eu acho que é, além de brigar, brigar que eu digo... Eu entendi o seu sentido, mas eu acho que eu traria eu gosto muito da semântica das palavras, né, do significado. Então eu acredito que o principal que a gente tem que fazer, além de defender, acho que você quis dizer defender, é a questão de questionar. Provocar pensamentos diversos. Então a gente só provoca pensamentos diversos quando a gente traz questionamentos ricos, que vão mexer no dia a dia da pessoa. Por exemplo, mas por que você acha isso? Mas o que é que isso interfere na sua vida? Fazer a pessoa refletir, porque o que acontece nas gerações é uma reprodução. Ou seja, eu escuto isso de alguém da minha vizinha e reproduzo. E aí essa pessoa já reproduz para outra. E assim vai se tornando uma coisa comum, de boiada, né? Se fulano falou, é porque é.
Então, é isso que a gente traz, inclusive, no TEDx e em outros projetos que eu tenho, é o questionamento. É tanto que o tema desse ano vai ser repense, de repensar as ideologias, repensar as decisões, repensar os negócios, repensar o meio ambiente, repensar tudo. Porque, principalmente pós-pandemia, a gente precisou repensar absolutamente tudo. Até nosso comportamento com a gente mesmo. Então, a gente quis levantar esse tema justamente para que todos os outros subtemas consigam inserir-se dentro desse grande tema e que a gente abra uma verdadeira pauta onde a gente vai avançar na sociedade e através de ações, porque uma coisa é só você repensar de forma passiva, outra coisa é repensar e reagir através de uma ação positiva. Então, essa é a proposta desse ano do TEDx João Pessoa. O TEDx ele vai rolar a data? Dia 6 de maio, é no sábado, lá no Intermares Hall, que é uma casa belíssima. É massa. A gente fez uma cobertura da culminância com a data de Natal do pessoal do Maple Bear lá. Ah, que bacana. Muito massa, velho. Muito é massa. Muito. Aliás, a Maple Bear foi a única escola que trouxe o TEDx interno aqui para as crianças. Então, eu até conversei com o pessoal lá antes de realizar, um tempo atrás, para ajudar, de repente, eles conseguirem a licença, e deu certo. Então, vai ser no Intermares Hall das 14 às 20 horas. É um espaço, assim, que para mim tá, assim, surreal de lindo. É impressionante aquele lugar em acústica, em técnica e tudo mais. Então, acredito que as pessoas vão adorar escutar os 20 palestrantes. Para mim, a única coisa que eles pecaram lá foi a questão da disposição dos assentos. Mas ele é móvel, né? Você sabe que eles podem mudar. Justamente, é móvel. Porque, para mim, deveria ser o formato de arena de teatro normal. É porque tem um lado bom e ruim. Como eles querem também pegar... Eu entendi o projeto, porque eles querem pegar também a oportunidade de colocar mesas para workshops, entende? Grandes. Então, eventos como feiras de saúde e por aí vai. Então, isso dá mais flexibilidade no estilo, né? Então, eles podem receber mais propostas nesse sentido. Então, eu até entendo e até acho... Eu na verdade, tenho outro pensamento. Eu acho legal, porque eu acho que traz mais diversidades de eventos para aquela casa, sabe? E a única que vai ter aqui, até onde eu sei, com essa possibilidade de mudar o público, né? Você trazendo esse outro lado aí, eu começo a achar massa, porque... Exato. Eu não sei se tu prestou atenção nos eventos que estão para acontecer na cidade. A gente tem nos próximos dia 1 e 2 agora de abril, a gente vai ter Supercon, que vai voltar para João Pessoa. É verdade. Estão retornando as atividades, né? Depois de, sei lá, desde 2020 parado por conta da pandemia. Sim. Eu acho que não aconteceu em 2021 e 2022, então eles estão voltando esse ano. E tem um outro evento geek também. Eu não tô lembrando o nome, velho, mas quem tá fazendo a divulgação, quem tá sendo a cara é aquela menina que era da TV Cabo Branco. G. Ismael. Ah, sim. Ismael é maravilhosa. Ela é quem tá fazendo a parte de divulgação. Ela é muito boa. Então, assim, uma possibilidade dos eventos geeks começarem a vir para João Pessoa, eventos maiores, eventos mais fortes. Exatamente. Porque a Supercon vai ser um evento já tradicional, assim como a HQPB é um evento tradicional para a cidade de João Pessoa. Mas são eventos que, na sua grande maioria, o Supercon faz um fanservice gigantesco para uma comunidade otaku, né? Pra galera que curte K-pop, que curte J-pop, animes, tokusatsu, enfim, cultura oriental de um modo geral. Uhum. Mas essa outra galera que tá para fazer esse outro evento, que se eu não me engano acontece no mês de maio também, eles trazem a possibilidade de uma CCXP vir para João Pessoa, porque eles estão trazendo, eu não lembro o nome do ator, bicho, mas é o cara que faz o John Deagle, que é o ajudante do Arqueiro Verde na série. Olha, eu vou confessar que eu sou totalmente leiga nessa área. Eu sei que você gosta muito, mas eu sou péssima. Perceber, né? Tanto que quando eu fui pro Japão em 2019, e lá eles vivem muito isso, né? A cultura geek e tudo mais. Eu fiquei impressionado como é lá. Eles realmente vivem aquilo no dia a dia. Lá, na verdade, são é a base, heróis, né? São heróis da nação, né? Então, lá eu fui pra Coreia também do Sul nessa mesma época, e os dois países, assim, é impressionante o quanto eles são loucos. No último ano a gente teve Olimpíadas,
né? Eu acho que foi 2021, não foi, das Olimpíadas? Parece que sim, por causa da pandemia, né? Quebrou a data e tal. Aí a gente teve Olimpíadas em 2021 e os mascotes das Olimpíadas pela primeira vez não eram mascotes originais, eram mascotes licenciados. Mesmo? Olha, eu não sabia disso. Era Pikachu, era Goku, porque eram os heróis pra eles, Japão, tá impressionante. Eu fiquei bem surpresa com isso, eu confesso, assim, me chamou muito a atenção. Querendo ou não, é uma cultura que está enraizada aí na cultura brasileira, não só pelos próprios descendentes imigrantes que vieram para o Brasil ali na década de 20, mas e criaram seus espaços dentro das grandes cidades. Mas a gente vê aí quem é oitentista, noventista, que teve a oportunidade de curtir uma TV Manchete, essas TVs mais antigas que saíram do ar, teve a oportunidade de consumir em primeira mão vários e vários animes. Tu falou que não tem só TEDx. Mulheres que mudam, não sei se voltam, mas mulheres que mudam ficou ali guardadinho numa gaveta que quem sabe é aberta novamente, porque o TEDx demanda muito, né? Então eu estou trabalhando nele desde o ano passado. Eu tenho uma licença que a gente tira, de 1 ano de licença. Então eu tenho que renovar essa licença a cada ano que eu quero fazer. Inclusive, já que estamos em pautas de mulheres, o meu grande sonho é ir para um TED Women, que é diferente do TEDx. O TED é feito pelo próprio escritório TED. Eles têm o TED Conference, TED Global, que é itinerante em diversos lugares, e o TED Women, que é lá, esse ano vai ser na Geórgia, coincidentemente, em Atlanta. Eu estou louca para ir, espero que eu consiga em outubro, mas porque eu quero muito trazer um evento desse para cá, o TEDx Women, que nunca teve aqui na Paraíba. Então, além disso, em relação, como eu estava falando, o TEDx, além de demandar muito, eu tenho que estar presente o tempo inteiro, né? Tem curadoria, tem busca por patrocinadores, por ser um evento sem fins lucrativos, a gente precisa de dinheiro para viabilizar tudo, né? Então, passagem, hospedagem dos que vêm de fora. Inclusive, esse ano a gente vai ter até um palestrante internacional pela primeira vez. Então, além desses 2 projetos, que é o TEDx e o The Coffee, eu estou ali como sócia. Mas aí a oratória é meu principal, como eu te falei, já tendo empresas, pessoas aqui no país e alguns fora do país. E o outro negócio que eu abri há pouco tempo, né, a curadoria do So Far Sounds. O So Far Sounds ainda tem outro projeto, mas eu vou falar logo do So Far, porque o So Far é muito semelhante ao TEDx, só que para artistas locais. Artistas autorais, na verdade não locais necessariamente, mas autorais. Então, a gente não revela o local onde vai ser, nem revela quem são os artistas. A gente fez 2 edições aqui, é um negócio que, assim, é lindo, nasceu em Londres, em 2009, já está em quase 500 cidades ao redor do mundo, já revelou Billie Eilish, Ed Sheeran, Isa, Duda Beat, Lineker, um monte de gente bacana, e continua revelando talentos. Então a gente foi casa cheia nas 2 edições que fizemos, teve até fila de espera, então a gente já está muito animado. Eu posso até revelar em primeira mão a data do próximo, que a gente acabou de decidir, não revelei para canto nenhum ainda, nem no Instagram oficial. Vai, porque esse vídeo vai sair amanhã mesmo. Então pronto, então já vai comprando ingresso na plataforma, que é dia 7 de maio. Geórgia, vai ser no dia seguinte ao TEDx? Vai. Porque quem faz TEDx faz sofá. É mais fácil, sabe, de fazer. Então, é um projeto lindo, mas que dá menos trabalho do que o TEDx. Então, a gente vai aproveitar que nesse TEDx especificamente vai vir muita gente de fora. Então, vai vir o embaixador do TED, vai vir muitos licenciados de outros TEDx ao redor do Brasil. Estou com um grupo, assim, de diversos amigos que vão vir de São Paulo, de outras regiões, Rio. E aí eu quero aproveitar e celebrar, se Deus quiser que vai dar tudo certo o TEDx. A gente vai celebrar nesse local que é secreto, não posso revelar. A gente só revela 36 horas antes, o local e os artistas. Então, fica essa atmosfera de curiosidade, mas as pessoas confiam muito na curadoria, porque a gente, de fato, é bem criterioso. Então, a gente já teve alguns artistas, assim, lindíssimos. É tanto que nossos vídeos aqui, eles foram para o So Far Mundial, logo no segundo evento. Então, foi um reconhecimento bacanérrimo pra gente. A gente já conseguiu isso com o TEDx também, esse reconhecimento internacional. Então, João Pessoa, agora com o So Far também, a gente tá se colocando no mapa dos melhores eventos. Então, eu quero estar perto disso, colaborando com a cidade, com o estado, com o país, porque temos artistas brilhantes. No meu TEDx, no nosso TEDx, a gente vai ter a maioria de palestrantes paraibanos, que as pessoas vão dizer, nossa, não sabia que era paraibano, porque muitos deles nem estão aqui mais, mas os que estão e os que não estão são pessoas, assim, de renome mesmo, e que estão fazendo, acima de tudo, acima do nome, são as ideias e projetos que eles revelam,
que eles estão à frente. Então, esses são os 2 projetos nesse sentido de eventos que eu estou envolvida. Ainda vão vir outros no segundo semestre, que ainda nem eu posso revelar ainda, porque ainda estão sendo desenhados. E, por fim, eu estou também trazendo para João Pessoa um projeto que eu sou apaixonada, que aí é um projeto também internacional. Eu gosto muito dessas marcas internacionais, porque já vem sólida, né? Então, a gente só faz buscar a licença, que não é fácil, aliás. É bem difícil, são meses de processo até conseguir, mas eu me mudei para São Paulo em 2018 por causa dessa marca, porque eu fui selecionada. Na época eu era a única nordestina, até foi um orgulho imenso, um aprendizado. Era a minha família em São Paulo, que era o Global Shapers. O Global Shapers é um braço do Fórum Econômico Mundial, onde jovens de até 28 anos, só a curadora que pode ser mais velha, eu não tenho mais 28, infelizmente, eu tenho já 33, mas os jovens fazem projetos pela e para a cidade, baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, isso engloba até a parte de empresarial, de negócios, de sucesso, de inclusão, de sustentabilidade na energia, por exemplo, energia limpa, né, que a gente chama de energia renovável. Então, tem diversas pautas que a ONU trouxe para a gente alcançar em pouco tempo, né? Na época eram em 30 anos, né? Então a gente tem que alcançar isso, essa agenda que o mundo urge, né? Por isso, a questão da água também. Então a gente já está selecionando, inclusive as vagas estão abertas para quem quiser entrar, a gente faz uma seleção e esses jovens vão juntos, né? Em conjunto a gente vai desenvolver a cidade a partir desses projetos. E aí vamos buscar patrocínio, enfim, apoiadores, mentores para que isso seja possível. Em primeiro lugar, comentar uma das coisas que você falou. No TEDx a gente vai ter uma maioria de palestrantes paraibanos. Pessoas que muita gente nem sabia, nem achava que eram e são. É incrível como Zang. nós somos um celeiro a gente tem muita gente foda, velho. E sabe, só um parênteses antes que eu esqueça em relação a esse ponto. Eu morro de orgulho disso, porque desde o primeiro a gente tem essa bandeira. Vamos colocar principalmente o paraibano. A gente precisa aumentar a autoestima do paraibano, porque a gente, infelizmente, não tem uma autoestima elevada. A gente valoriza muito mais quem foi pra fora, quem fez isso não sei aonde. Não, vamos olhar pra nossa vizinhança. E a segunda coisa é... Eu amo, o melhor elogio que eu escuto do TEDx, quando acaba, é a pessoa dizer, hoje eu não sabia que existia isso na Paraíba. Eu não sabia que essa pessoa era paraibana. Pra mim, isso é a melhor coisa que existe. Entendeu? E aí, ajudando a negada aí, a galera da Paraíba, daqui da região da gente, é incrível como a gente chega numa região como São Paulo e, embora exista toda a parte de preconceito idiota da galera, mas enfim, só uma pequena parcela de babaca. Sim. Mas como aquele povo ama a gente. Sim, porque somos trabalhadores, porque né? a gente, quando chega lá, parece que chega assim, com sede, né? Com vontade de fazer as coisas, tá entendendo? Então eu não me surpreendo mais de tá vendo uma ficha técnica de um filme, de um curta, de um documentário, de uma produção ou de alguma coisa e ver um paraibano, ver um nordestino lá. Aliás, a gente tá vendo aqui o Spider-Man ali, o Mike Deodato, né, campinense, que fez muitos super-heróis desenhados por ele, né, um cara brilhante, trabalhou para grandes empresas aí, então eu não sabia dele, assim, é porque eu não sou desse universo, né. Inclusive ele mora aqui em João Pessoa. Justamente, então assim, tem vários nomes sensacionais, eu acho que daria para fazer, se a gente for partir pro lado de quadrinhos, eu creio que o maior artista que nós temos na atualidade aqui no Brasil, eu acho que até a nível mundial, gosto demais das artes dele, é Chico. Chico é foda, velho. Chico é sensacional. O que Chico consegue trazer de realismo nas artes dele é uma coisa fora do comum. É mesmo. E é massa porque Chico tá espalhado na Paraíba aí. Sim, sem dúvida. Às vezes eu vou na casa de uma amiga minha, eu encontro um quadro de Chico. Genuinamente paraibano, né? Eu fui esses dias a Campina Grande e visitei uma amiga minha no apartamento dela. E quando eu olhei, eu disse, oxe, Chico. Arte de Chico. E isso é importante. A arte também vai ser mostrada no TEDx, sabe? Você levantou um ponto muito legal, porque apesar de ser tecnologia, entretenimento e design,
o acrônimo TED, mas a gente já tem vários temas e a arte é fundamental. A gente ter o olhar crítico, a arte salva, né? Tanto a música, os filmes, as obras de arte. Então, assim, a gente pretende até trazer, tem uma pessoa daqui que a gente ainda está fechando aí a negociação, que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo as novidades, mas esse TEDx, ele vai ser brilhante em modesta parte, porque a equipe está muito madura e a gente vai ter um artista, curador de arte fenomenal que vai estar junto conosco também. E é aquele lance que você fala sobre cutucar, sobre instigar, sobre provocar, né? Provocar. A arte, ela provoca. Isso, é isso que ele vai fazer, justamente. É uma arte bem provocativa, porque a gente tem que dialogar o tempo inteiro com isso. Eu vou ter, por um lado, um dos maiores nomes de inteligência artificial do mundo, que é o palestrante da Itália, que vem para cá. Ele já palestrou em 3 TEDx em países diferentes. E, por outro lado, a arte, que questiona isso aí também e que dialoga ao mesmo tempo. Então, é para isso que serve. Então, a gente quer, de fato, mexer com a cidade, no bom sentido, para que a gente traga discussões ricas e que a gente mude. Eu acho que esse termo discussões ricas, eu acho que é isso que essa galera que deve ser o público-alvo, não, mas que é o público que majoritariamente vai ser atingido. Então, uma galera nova, uma galera jovem, uma galera que está muito com a cabeça fresca, precisando de informação e de boas informações, sabe? Você proporcionar isso no lugar de uma discussão banal sobre política, sobre ideologia, sobre... Não, pô, vamos pensar por que as coisas estão assim e como que a gente pode... O como é muito importante. Mudar. O como é muito importante, porque o TEDx ele tem uma particularidade, que são só 18 minutos de fala, no máximo, por cada palestrante. Por isso que a gente vai ter muitos. Então vai ter intervalo, vai ter brindes, vai ter ações, vai ter música, vai ter comida, vai ter tudo. Então, é óbvio que quando a gente abre essas discussões, na realidade o que a gente quer é trazer repertório e referências para as pessoas. Porque você sentar num restaurante para tomar um vinho com uma pessoa que não tem referência, não tem repertório, você perdeu sua noite. Então, a gente precisa elevar o nível das conversas. E uma preocupação que eu tenho tido, ontem eu estava almoçando com um empresário aqui da cidade, e a gente conversando só sobre essas questões, semelhante ao que estamos fazendo aqui de forma, né, com gravação e tudo mais. Aquela conversa de ontem poderia ter sido gravada, inclusive, mas conversa rica no sentido de uma preocupação genuína que eu tenho hoje é com esse mundo digital. Adoro o digital, sempre fui muito da tecnologia e tudo mais, mas a gente vê um mundo onde a tiktokização das coisas está muito grande, ou seja, eu vou ali, não sempre, né, mas tem muitos profissionais que, na verdade, pessoas que estão sendo colocadas para trás, às vezes brilhantes nas suas áreas, por pessoas que nunca fizeram nada, nunca estudaram nada, estão ali rebolando no TikTok ganhando milhões, sabe? Isso aí eu acho que é uma pauta pra gente discutir, porque uma pessoa dessa corre no risco de virar um exemplo para as novas gerações, onde, não quero mais estudar, não preciso ler, eu não preciso disso, porque, olha aqui, eu vou ganhar dinheiro muito mais fácil dessa maneira. Então, as referências precisam ser questionadas. Nada contra quem toma sua decisão, eu sou muito da liberdade, então, liberdade de escolha, tudo certo, mas eu não quero isso para meus filhos, sobrinhos e pessoas com quem eu vou me relacionar, ou para a sociedade como um todo. Então, isso é muito perigoso. Somos todos muito liberais, mas conservadores até certo ponto, né? Então, isso é muito perigoso, na verdade. A educação que é um pilar de tudo que a gente tá falando aqui. Pô, bicho, eu não consigo... Me dói imaginar o que será de nós nos próximos 20 ou 40 anos, entende? Sabe? E assim, uma coisa, se a gente pensar melhor, uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser um cientista e dançar no TikTok. Perfeito. Eu vou ser divertido e vou atrair as pessoas Eu juro a você, ciência. eu já tive um tempo em que eu me preocupei se eu tivesse um filho, se ele ia ser homossexual, se ele ia praticar uma religião que eu não sigo, se ele ia acreditar num Deus que eu não acredito, se ele ia se tomar decisões ruins para a vida dele que eu não acharia certo. Hoje eu me preocupo muito mais se eu tiver um filho e ele se tornar um papacudo, tá ligado? Então, isso são... Um cara que não tenha nada para acrescentar para a sociedade. Isso são as evoluções que a gente precisa se abrir para ter. Então, como você falou, antes eu tinha medo do filho ser homossexual. A gente vai ter uma pauta sobre isso dentro do TEDx. Sempre tivemos. Sempre não, em alguns eventos tivemos pauta LGBT também. Mas de um ponto de vista não necessariamente da luta,
que eu sei que é importante, principalmente para quem vive essa realidade em casa ou tem um filho, mas principalmente para a gente abrir a cabeça de que o problema não é isso. A sexualidade da pessoa é uma partícula da vida dela, e da vida dela, não dos outros. Mas a gente precisa discutir isso que você trouxe agora, que é você não ser um ser que vai se colocar a serviço de aumentar o nível da sociedade, o nível intelectual. Isso sim importa, porque isso mexe com todo mundo. A sexualidade das pessoas não mexe com absolutamente ninguém, a não ser que a pessoa tenha alguma tendência e queira e acha, e fica contra porque tem medo. Mas a discussão principal, eu volto a dizer, é educação, porque a educação vai tornar melhores empresas, vai trazer melhores empresas para a sociedade, vai dar emprego para as pessoas, vai trazer obras para a cidade e por aí vai proteger o meio ambiente, que é uma pauta assim importantíssima, que é uma das pautas principais desse TEDx, mudanças climáticas. A gente está vivendo aí uma enchente atrás da outra, em vários lugares importantes, inclusive essa que teve agora no interior de São Paulo, atingiu casarões, mansões de pessoas ricas. Não é só a pessoa pobre que está no morro que vai ser atingida, então a gente tem que olhar para isso. A questão do racismo ambiental que existe, então são pautas que necessitam ser discutidas, para a gente ter um olhar como sociedade, porque às vezes a gente acha, não, isso não é problema meu não, isso é problema do outro. Só que a gente, como você trouxe aqui hoje mais cedo, a gente vive num único planeta. E não tem como escapar para outro. Ou, a não ser que você seja Elon Musk, né? Então você pode ir para Marte junto com ele ou tiver muito dinheiro. Mas a gente precisa olhar para isso de maneira sistêmica. O que é que eu quero dizer com sistêmica? É olhar que uma ação ou um pensamento ou uma exclusão que você faz aqui vai atingir lá na ponta. Se não sua geração, as próximas. Então que geração a gente está deixando para os outros? Para a gente mesmo, para o nosso bem-estar. E eu gosto muito de trazer o questionamento qual é a marca que você quer deixar no mundo? Todos nós vamos perecer, morrer. A gente tem uma passagem muito curta aqui. Então, eu desejo muito que, até vou deixar isso registrado aqui, que eu penso muito sobre a minha morte. Então, eu desejo, assim, pensar não em morrer, mas como é que vai ser? Quem vai estar no meu velório um dia? De forma leve, né? Eu gosto de falar sobre isso. Então, eu penso muito, quem é que vai estar lá? O que é que vão estar falando sobre mim? Quem foi Geórgia? O que é que ela deixou? Então, eu não quero que falem de mim como uma pessoa que viveu e só viveu por mim. Eu não quero viver por Geórgia. Eu quero servir a sociedade, sabe? Esse é o meu maior desejo, assim, que isso seja uma mensagem que fique, sabe? Para as outras pessoas e repercuta nas próximas gerações. Porque é o que a gente pode fazer nessa vida, entendeu? Deixar sementes. Você fala que o acrônimo de TEDx é tecnologia, educação e entretenimento, design. Entretenimento, design. Entretenimento e design. A gente tem visto muitos avanços tecnológicos que estão sendo entregues à população, né, à sociedade de um modo geral, através de design de um modo geral, porque design não é só o desenho em si, mas é o desenho de coisas, de projetos, de formas de como executar projetos, enfim, isso também é design. Tu acha que João Pessoa hoje, pela experiência que tu tem das vivências em exterior, das vivências em outros estados do país, convivendo sempre com pessoas de várias culturas diferentes, tu vê João Pessoa hoje posicionada de que forma para esse novo momento? Porque eu costumo dizer que até 2019 a gente viveu um negócio que era assim. Beleza, mas depois da pandemia muita coisa mudou e a forma das pessoas enxergarem mercado, sim, imobiliário, inclusive, né? Não, a forma das pessoas enxergarem o mercado de um modo geral, sim, os serviços, as prestações de serviço, a educação, tudo. Pra você ter noção, esse ano final de ano eu prospectei muita escola. Foi mesmo, que bacana. Quando chegou no final do mês de janeiro, boa parte das escolas não conseguiram fechar contrato comigo, porque simplesmente não tinha aluno. É sério? Vamos dizer, enquanto as escolas tinham fechado o ano de dezembro ali, com 500 alunos, estavam voltando com 250, 200, mesmo? Depois da pandemia, alunos. Foi isso? Não, depois desse período de final de ano. Eu vejo que tem o lance da economia, certo, mas eu acho que também tem o lance da reformulação da educação, sabe? Sim.
Dessa discussão que estamos tendo. A galera ter a experiência de, por 2 anos seguidos, ser obrigados a ter uma educação híbrida digital de inserção digital, meio que creio que gerou nos pais, porque, porra, vamos ser sinceros, velho, a educação tá caro pra caramba. Muito caro, é impressionante. Todos os custos. Uma escola primária massa para um filho hoje é 600, 800 pau de mensalidade, ou mais, isso fora os custos com livros e tudo mais. Ou mais. Inclusive isso, assim, pode ser assustador para muitas pessoas, porque, imagina, no digital tem tudo hoje, né? Na nossa época não tinha. A quantidade de informação é bizarra. E aí, com a inserção da inteligência artificial, ChatGPT e tudo mais, é um desafio grande você dizer a um pai, deixa seu filho aqui, sabendo que esse filho nem sempre vai ser formado para a realidade que ele vai encontrar quando sair da escola e da faculdade. Então, eu acho que alguns pais mais antenados, talvez, eles questionam isso, esses modelos de educação que existem hoje. A gente vai ter no TEDx algumas pessoas falando sobre isso, sobre essa questão da educação. Inclusive, a gente tem jovens muito dissociados da natureza, por exemplo. Então, cadê a escola que tem a inserção da natureza também, para questionar como é que vai ser uma construção digna, bacana, interessante para a cidade, mas que também proteja a natureza. Então, não é fácil fazer isso. Então, em relação à pergunta que você trouxe inicialmente, o que é que eu vejo de João Pessoa hoje? Vamos primeiro para um contexto geral. Eu estava hoje mais cedo, antes de vir para cá, com um grande amigo meu que vai ser palestrante daqui, e ele é de Recife, um empresário bom, grande lá e tal, e enfim, a gente conversando sobre João Pessoa. Ele vem para cá, ele é da área de construção, ele vem para cá olhar para os tapumes daqui. E ele fala, não só isso, né? Fazer negócios também, relacionamento. E ele fala, Jorge, João Pessoa tá incrível. Ele falando, olha como essa menina é com relação a mim, contando isso para outro amigo de Recife. Ela já trabalha com legal design, ela faz isso, a gente não encontra isso em Recife, ele brincando assim, falando que não é tão fácil. E é óbvio que existem, são bolhas, assim como eu também faço parte de bolhas. Mas ele quis dizer que João Pessoa avançou muito nos últimos anos. Então, a gente olha para os lados ruins, mas vamos elogiar também. Vamos olhar para os lados bons. Então, João Pessoa tem muitos empreendedores incríveis nas suas áreas de atuação. A gente, de fato, é um povo muito trabalhador, muito carismático também, o que facilita os negócios. E temos muitas pessoas sérias aqui. É lógico que nem todos. Infelizmente, temos aí umas laranjinhas podres no meio do caminho. Mas do ponto de vista de negócios, da construção mesmo, a gente está avançando. Uma pauta que precisa ser discutida e avançada é a que eu já disse aqui, é mudança climática. A gente tem aí o problema da barreira, tem o alargamento das orlas. Então, não que eu não vou nem dizer aqui agora, sou contra ou a favor. Que fique aí a curiosidade, mas acima de tudo, é preciso de especialistas nessas discussões. É preciso de audiências públicas, onde as pessoas junto, o lado A e o lado B estejam em conjunto. Por isso que eu não gosto da distância. O empreendedor, o construtor, por exemplo, ele tem que estar ouvindo o cara especialista na mudança climática. E esse não pode ser contra esse, porque a gente precisa dos prédios para morar e para avançar a sociedade, e para dar conta da população aumentando. Então, eu nem sou entendedora dessa área. Até peço desculpa aos especialistas, eu chamo eles para... Por isso que eu chamo os especialistas para o TEDx, porque é eles que podem falar sobre isso. E vamos ter alguns nomes falando sobre isso. Justamente porque eu acho que para a gente avançar em termos de cidade, a gente tem que unir forças, dar as mãos, de fato, e, acima de tudo, buscando a base científica. A Universidade Federal da Paraíba, ela produz não só o UFPB, mas a UFCG também, e todas as outras grandes universidades. Eu digo grandes porque são grandes. Temos profissionais e professores e doutores incríveis em diversas áreas, e a cada vez que eu vou no UFPB eu fico apaixonada pelos temas que são discutidos e que precisam sair das gavetas, onde os projetos, os estudos e as dissertações estão lá, muitas. A gente precisa desengavetar muitas delas e colocar em ações reais, concretas, e é isso que eu quero também com o TEDx. O último, a gente fez uma seletiva agora para o TEDx, ainda está rolando, inclusive. Então, as pessoas que querem palestrar, elas fazem parte de uma espécie de concurso, uma seletiva, onde em 5 minutos elas têm que falar um pitch ali da sua ideia. Então, a gente selecionou uma pessoa no primeiro, que foi numa exposição aqui na Orla, o segundo a gente fez na UFPB. Gratuito, é como se fosse um aquecimento para o TEDx. Por que eu fiz na UFPB? Porque eu quero ver o que está acontecendo ali e dar a possibilidade das pessoas de lá de dentro subirem para o palco do TEDx, porque a gente sabe que tem uma chance de viralizar muito grande. A gente teve uma palestra que deu 1,6 milhões de views sem a gente patrocinar. Então isso é possível, tá? É isso que a gente deseja, que as ideias sejam de fato espalhadas para as pessoas que precisam ouvi-las.
Quando eu falo sobre uma análise de como João Pessoa se encontra no momento, é justamente por conta dessa distância. Eu vejo que a gente tem hoje dentro da sociedade grandes empresários, donos de construtora, empresas sólidas, empresas sólidas em João Pessoa, e aí empresas sólidas não necessariamente são construtoras. Não. A gente tem nos mais diversos nichos possíveis, a gente tem agência de publicidade, a gente tem produtora de vídeo, a gente tem dono de posto de gasolina, dono de supermercado, café, dono de banca de feira, dono de café, o que quer que seja. Existem várias empresas em João Pessoa, empresas consolidadas, empresas sólidas e empresários fortes. A gente tem o trabalhador, o cidadão, que talvez seja aquela camada mais baixa que está ali dando a sustentação completa para essa pirâmide social, e a gente tem ali se encaixando ali no meio, dando uma sustentação que às vezes sobe um daqui de baixo para ajudar sempre quem está em cima, os pequenos empresários. Sim, ou essas pessoas que você disse assim, a gente tem visto que João Pessoa tem avançado muito com especialistas em determinadas ou em várias áreas. Sim. Mas que infelizmente esse povo não é valorizado. Exato. Então é importante reconhecer. Eu falo de valor financeiro de trabalho, valor de mão de obra, tá entendendo? É a desigualdade, né? Por exemplo, você ser um produtor audiovisual, saber o que você faz de produção audiovisual, de conteúdo, de qualidade, o investimento que você fez na sua empresa ou na sua urgência, como é na sua grande maioria. Mas quando você chega para negociar com um empresário grande, com uma empresa consolidada, ela não consegue enxergar a importância disso. De ter aquele serviço, de ter aquela pessoa à sua disposição. É verdade. Por exemplo, a própria prefeitura de João Pessoa não procurar um especialista na área ambiental para fazer esse contraponto e unir a sociedade, os órgãos públicos e os empresários de construtora para poder gerar um ecossistema que dê para todo mundo conviver e sobreviver. Todo mundo ganhar, tá entendendo? Então é assim... Eu vejo muito que João Pessoa avançou demais nesses pequenos empresários, demais nesses pequenos especialistas, que sua grande maioria estão escondidos ali no seu quartinho escuro, criando conteúdo, não sendo reconhecido, tentando executar um trabalho, tentando mostrar o valor profissional e o valor financeiro do seu serviço, mas que infelizmente ou não tem chance, não tem oportunidade, ou quando tem a oportunidade não são remuneradas da forma correta. Isso é um erro muito grave. Foi bom você ter falado isso, porque eu por exemplo, eu busco nadar contra essa maré. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Então, entre os que estão na camada mais avançada, digamos assim, da sociedade, existe muito, não todos, a gente nunca pode generalizar, mas infelizmente existe uma desigualdade tremenda. O país da gente é um dos mais desiguais do mundo. Então, os países mais interessantes, inclusive alguns do norte europeu e tudo mais, eles conseguem ter vidas mais equilibradas. Então, uma pessoa que é juiz vai ganhar quase que o mesmo salário de um bancário, enfim. E aí a gente vai tendo uma igualdade maior. E sentam na mesma mesa, no mesmo restaurante. Então, assim, a gente precisa possibilitar isso na nossa sociedade. Então, um dos grandes problemas também da gente, que vem de novo da educação, é esse. Então, essa disparidade econômica, porque tem que ser isso, porque é o econômico. Uma das coisas que eu tenho falado muito em episódios aqui, inclusive no mês passado, Cidinho e Jonathan estiveram aqui, eu cito muito o exemplo de, por exemplo, você chega numa construtora precisa de um serviço de produção audiovisual para divulgar o seu novo empreendimento em João Pessoa. Se você quer comprar hoje um flat em João Pessoa, você vai gastar por baixo 200 pau. Uhum. Se você quer comprar um loft, que é um flat maiorzinho, você vai gastar ali 300, 400 pau.
Você quer comprar um apartamento de 2 quartos, bem localizado, na praia, aquela coisa toda, pode se preparar para gastar 700, 800 conto. Se você quer ter um apartamento, dizer assim, comprar um apartamento para minha família, é de 1,5 milhão para cima. Então, tá muito caro. Agora, caro não, né? Super valorizado. Agora, imagina, por exemplo, o cara que vai construir esses prédios, um prédio com 30 unidades para famílias morarem. 30 unidades a 1,5 milhão cada uma. Eu sei que existe toda a base de custo, que envolve a produção, que envolve a construção daquilo. Mas vamos para assim, falar de uma forma muito grosseira. Esse cara vai ter um custo para ter um retorno bruto de 45 milhões de reais. Tá entendendo? Sim. Para no fim ele achar ruim pagar 5 mil num vídeo que vai vender todas as unidades dele. Os que pensam dessa forma, eles estão bem atrasados. Não são todos, mas realmente isso é um atraso grande, porque aí tem um ponto, por mais que os imóveis não sejam tão baratos, João Pessoa ainda tem os imóveis, um dos mais baratos do Brasil. Não, ainda. E eu tô falando de uma realidade assim, daqui, imóvel. Né? Não, eu tô falando de imóvel, mas isso se aplica a qualquer ramo dentro de João Pessoa, tá entendendo? Mas é isso, é olhar o serviço como um todo. Então, como é que eu vou fazer, por exemplo, um evento como o nosso sem eu ter os vídeos, sem eu ter a questão da estrutural? Então, uma coisa junta a outra. Então, é isso que o grande mal da sociedade é o egoísmo. Eu sempre falo isso. Então, o egoísmo o ego significa eu. Eu gosto muito da semântica das palavras. Então, ego significa eu. Ismo é o excesso. Excesso de eu. É minha empresa, sou eu, o meu negócio. Então, quando a gente gira muito em torno de si, a gente esquece de olhar ao redor e ver que todo mundo trabalha em conjunto. Uma pessoa depende da outra. Ninguém vive só. A não ser que você esteja sozinho numa ilha e vá viver uma vida assim. Mas isso não é a realidade. Então, a maioria das pessoas, aliás, todo mundo praticamente, precisa um do outro. Então, a gente não pode ter essa visão tão individual, tão individualista. A gente precisa pensar comunidade, comum. O que é comum a mim é comum a você. Um dia eu preciso de você, outro dia você precisa de mim. Essa pessoa que fez o meu vídeo um dia pode comprar um apartamento meu, ou me indicar para um outro cliente e por aí vai. Então, esse olhar de amplitude facilita muito. Inclusive, para você ver, em um dos nossos primeiros trabalhos juntos foi uma mentoria que você fez com o pessoal não foi da Rutra, não. Foi da Miyoshi. Da Miyoshi, em Campina Grande. E Renan acabou se tornando uma pessoa, eu não vou dizer um amigo, mas Renan acabou se tornando uma pessoa próxima, com quem eu mandava mensagem, trocava mensagem. Teve um tempo que ele foi, eu acho que ele estava de lua de mel, ele foi para a França, foi para a Europa, e eu, bicho, veja se você encontra uma loja da Vitality aí para comprar uma camisa para mim e tal. Tá vendo só? E o bicho super solícito. E recentemente apareceu um projeto que cabia um valor de patrocínio, e que o bicho disse, porra, se fosse aqui em Campina Grande dava certo, velho, mas eu não tenho loja em Recife, fica complicado para mim, mas aí ele gera um novo contato. Fala com fulano que essa loja aqui tem lá, velho. Por isso que eu digo uma coisa, que não construa networking, faça relacionamentos, é muito diferente. Networking é uma relação muito de tirar do outro. É o que a gente, no inglês, tem um autor que eu gosto muito, que é o Adam Smith, que ele tem um livro, em português em inglês é Givers and Takers, e em português é o dar e receber. Então, o que é isso? O giver é aquela pessoa altruísta, que ela dá. Não necessariamente dá de graça tudo, mas assim, é uma pessoa solícita, que tá ali querendo ajudar, sem ter o interesse já de ter de volta. Mas o universo, o mundo devolve. Da mesma forma que você dá, vem em algum momento. E o taker é aquela pessoa interesseira. Todo mundo conhece algum taker, que é aquela pessoa que só chega em você para pedir, que ninguém aguenta, né? Então, qual dos dois, esse cara, o Adam Smith, ele fez um estudo ao longo do tempo mostrando quem tinha sucesso na vida a longo prazo. Então, a curto prazo, o taker que tem sucesso, ele vai conseguir aquilo que ele está pedindo, o interesseiro. Ele pode conseguir logo. Só que o giver, que é o que dá, ele não consegue logo. Ele está dando.
Então é uma poupança, né, social. Então, ao longo do tempo, quem é que vai ser lembrado lá na frente? Não vai ser o taker, o interesseiro, vai ser o giver. Então surgiu uma oportunidade de filmagem. Vou lembrar de Zang, que ele foi meu parceiro naquela época, lá atrás. Então isso só se dá quando a gente está em essa atitude de dar, de doação. Inclusive, entendeu? Isso aconteceu, acho que o período ali, no início da flexibilização, um evento, uma coisa que você ia fazer uma experiência de final de semana nos apartamentos. Sim, é verdade. Você me chamou, só, infelizmente no período eu não tinha condição de atender. Verdade. E aí provavelmente gerou-se novos parceiros, novos contatos, novas conexões, e que não diminuiu. Não inviabiliza, né? A amizade, a parceria, a relação, vontade, né? de ajudar, a relação. E eu acho que, infelizmente, as pessoas têm essa doencinha do eu não posso ver o outro crescer. Melhor do que eu. Tá aqui no mesmo espaço que eu. Ontem eu conversando com um cliente meu de oratória, um grande empresário aqui também, ele falou, as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Então as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Então isso é um ponto que, infelizmente, para muitos se aplica. Por isso que eu sinto uma inveja muito grande de um amigo meu chamado Jonathan, que ele estava aqui no mês passado junto com o Cidinho. Porque o bicho é altamente low profile, velho. Isso é muito legal, é importante. Eu queria demais ser uma pessoa low profile. Eu queria não ter Instagram. Isso eu também não tenho esse perfil de low profile. Mas é bem interessante. Infelizmente, eu preciso... A forma como o meu negócio se faz, ter um podcast, a coisa toda, eu preciso estar na vitrine, mídia, eu preciso estar aparecendo. E querendo ou não, eu sou diretor total da Zang Filmes. Então, eu preciso realmente estar na vitrine. Esperando, eu preciso ser o recepcionista, mas eu preciso ser o gerente também. Sim, eu entendo demais. Eu entendo. E é complicado, bicho. É um negócio que, assim... É complicado. Desde 2012 que eu trabalho com fotografia, desde 2014 que eu trabalho com vídeo, eu sempre tive a certeza. Ai, como eu queria uma pessoa que olhasse e dissesse assim, vai se divertir gravando, que eu vou fazer a parte burocrática, eu vou ficar aqui negociando. Quem sabe um dia, né, que chega. Um dia chega. Um dia chega. Isso aí é um ponto importante. Então, essa fala dele ficou martelando na minha cabeça. Então, a gente tem, de fato, ter cuidado do que vai divulgar, falar. Eu sei que na minha profissão também eu preciso estar aparecendo e tudo mais, mas nem todo mundo tá querendo que você cresça. Nem todo mundo tá jogando no mesmo time. Então, é preciso ter atenção a isso também. Massa demais. Acho que a gente já está chegando bem pertinho do fim. Muito bom. Eu quero aproveitar para deixar o espaço para você que já influenciou tanta gente, já influenciou tanta mulher, aproveitar o espaço para deixar suas considerações finais e sua mensagem especial aí de dia, de mês das mulheres. Deixar uma mensagem para tantas meninas que eu tenho certeza que podem estar te assistindo. Claro. Se inspirando com a tua história. Sim. Querendo viver tantas e tantas experiências. É porque a gente encurtou mesmo aqui por conta de tempo e tudo. Mas se fosse falar de experiência, por onde passou, por onde viveu, cultura que viu, países que viajou, pessoas que conheceu, tudo. Era uma live eterna, maior do que a de Gustavo Lima. Ai, meu Deus, mas é uma responsabilidade, na verdade, que eu tomei pra mim como, de certa forma, uma pequena influenciadora, mas eu sou uma verdadeira, até o fim dos dias, uma aprendiz, acima de tudo. Então, eu sou uma pessoa comum, eu não sou diferente de ninguém, assim, nesse sentido de alcance e tudo mais. Eu acho que todo mundo pode alcançar, desde que se sonhe grande. Então, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então, eu sempre tive muita curiosidade pela vida, pelas pessoas, pelos negócios, por tudo. Então, uma sugestão, se eu puder dar, é que as pessoas tenham curiosidade, sejam genuínas, busquem evoluir a cada dia. A cada dia a gente tem que ser melhor do que ontem. Pelo menos esse é o que eu levo para minha vida. Então, discutam ideias e não pessoas. Quando a gente senta numa roda e vai falar de outra pessoa, eu nem quero sentar nessa roda. Então, eu quero discutir ideias. A não ser que eu esteja falando bem da pessoa, porque ficar falando mal, isso não vai trazer nada de bom para ninguém. Então, isso é um ponto. Outro ponto é, construa
marcas positivas nas pessoas, na sua família, nos negócios, nos estudos. Então, só a gente é responsável pela nossa vida, pelo que a gente vai deixar de legado. Eu sou muito atenta a isso do legado. O que é que eu vou deixar para gerações, para mim mesma, para os outros e por aí vai. Então, a gente ganhou o presente maior que existe, que é a vida. Então, não desperdicem a vida. Isso é um presente que tanta gente que está aí em hospitais, que está lutando para viver. E assim, a gente tem essa oportunidade, a cada dia um presente novo, né? Que a cada dia é novo e se renova para que a gente consiga trazer diferença, sabe? Todo mundo é único, então vamos junto, cada um na sua individualidade, trazer uma diferença positiva para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. E eu gosto muito de dizer que eu penso global, ou seja, eu estou atenta às tendências globais, mas eu quero agir local. Eu não quero começar lá não sei aonde, eu quero começar aqui. Eu já pensei ao contrário. Antes eu queria morar fora, fazer as coisas fora, até que eu vi que a diferença que eu posso causar é na minha cidade. Eu sou daqui e quero fazer aqui. Não sei amanhã, o dia de amanhã, como é que vai ser, mas hoje eu posso dizer com propriedade que eu quero transformar para melhor a minha cidade. Espero que a gente consiga. Eu digo a gente porque eu preciso de muita gente unida para isso ser uma realidade. E eu agradeço, tá? O convite. Foi assim de supetão, mas foi maravilhoso conversar de uma forma leve, passou rápido a hora. Mesmo que eu esteja aqui com o meu... Eu tenho certeza que o meu celular, quando eu abrir, vai estar pipocando, mas é importante a gente refletir juntos, conversar, ter uma conversa leve e ao mesmo tempo construtiva. E eu espero que as pessoas que escutem isso tenham aproveitado também essa nossa conversa. E o bom é que essa conversa vai ficar aí registrada e disponível enquanto o Google e o YouTube tiver ativo, né? Ativo e com HD sobrando, essa conversa está à disposição de qualquer pessoa para ter novas ideias. Bicho, é o que eu disse no começo. Caiu como uma luva. Como uma luva. Trazer uma pessoa que tem os mesmos princípios de crescimento interpessoal que eu, através de troca de ideias, de uma conversa, de colocar, pontuar os pontos de vista, respeitando a diferença, o que o outro pensa, não menosprezando se o outro pensa diferente, ou se o outro não consegue enxergar ou não conseguiu enxergar até ali daquele jeito. Isso para mim é fantástico. Eu acho que muito do que eu penso e falo de forma grosseira, você, como uma boa mulher, vem de uma forma muito leve, muito agradável, muito tranquila, muito feminina. Falar e com a eloquência que só uma pessoa que realmente trabalha com oratória consegue trazer esse tipo de reflexão para tanta gente. Eu acho que fechar o mês da mulher, que a gente teve a preocupação de só trazer mulher para valorizar a posição da mulher, o espaço de fala da mulher. Muito bom. Com uma pessoa que influencia mulheres e que transforma a vida de mulheres, mas que com esse trabalho influencia muitos homens a respeitar as mulheres, num mês que é muito específico o apelo por esse tipo de respeito nos últimos tempos, ou do troca uma flor por um elogio, ou todo dia a dia da mulher, enfim. É o que eu disse, caiu como uma luva. E satisfeito demais ter tido essa conversa, te rever depois de tanto tempo. Não é? Eu que agradeço. Esses dias eu ainda pensei, mas pensei em episódios mais pra frente, não pra esse momento. E aí eu procurei e cadê Georgia? Georgia sumida da internet. Hackearam o Instagram da menina, Ave Maria. Pior que foi mesmo, passei por isso, mas já tô de volta, graças a Deus. E aí, temos aí pela frente TEDx, Sofá Sounds, muitos outros eventos. Vocês que gostam desse tipo de evento, desse tipo de espaço, onde pode trocar ideia, conhecer gente nova, fazer esse network, criar esse network, viver esse network, não na perspectiva de só tomar, mas de se doar também. Pode seguir Georgia aí nas redes sociais, tá na descrição do vídeo.
E através das redes sociais dela, invariavelmente você vai encontrar as redes sociais de todos os eventos, de todos os negócios, de tudo que ela tem. Quem sabe você não é um cara ou uma menina que está aí atrás do computador pensando, eu podia fazer isso para ajudar o mundo, e agora você tem uma pessoa que tem a vontade de ajudar o mundo e talvez esteja procurando você. Faça esse contato, faça essa conexão aí, que vai ser fantástico. Muito obrigado. Obrigado demais. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Curta, comente, compartilhe, faça esses negócios tudo aí que o YouTube manda fazer. Simbora. Se você não gosta de assistir, é engraçado, né? Eu devia ter falado isso no início, mas se você não gosta, você pode curtir cortes desse e de outros episódios lá no @zangbox, no nosso Instagram, e conferir as agendas semanais. Isso se eu não conseguir a proeza de só fazer a entrevista na sexta-feira de tarde, bem antes de lançar o vídeo no sábado pela manhã, né? Valeu, e muito até obrigada. semana que vem com o seu Chape Banca Gigante.